Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, amigos, esse é o programa Tudo Azul USA, sempre gerado pela Rádio Manchete USA, também no YouTube e Facebook, programa Tudo Azul USA. E hoje, na sequência de entrevistas que fazemos toda semana, eu trago um convidado especial, jornalista Beto Moraes, jornalista e radialista Beto Moraes. Beto, bom dia, meu amigo. Bom, rapaz, Rogério, boa tarde para você, sabe, prazer inenarrável poder conversar com você, olhando você, sempre é um prazer muito grande. Olha, Beto, é um prazer e realmente eu realizo uma vontade que já tinha há muito tempo de entrevistá-lo e como eu sempre digo, e você diz que às vezes eu fico te deixando constrangido, eu me inspirei na área de comunicação exatamente em cima do seu trabalho, porque quando eu comecei alguns anos atrás, a minha formação não tinha nada a ver com comunicação. Eu fiz engenharia, que não tem nada a ver com essa questão de comunicação, e fui tomando gosto. E quando fui fazer o meu primeiro programa em rádio, eu não sabia em quem me inspirar. Na realidade, eu tento sempre trazer para o rádio a minha experiência de vida. E aí comecei a te ouvir, Beto, lá atrás, e realmente me impressionava. Primeiro, pelas informações, pela maneira como você se coloca, as suas opiniões, e também programa leve, gostoso de ouvir. Mas, estudando a sua biografia, eu descubro que você teve um grande professor lá atrás. Como é que começou essa história do Beto jornalista? Começou muito cedo, né, Beto? Começou ainda no colégio, bem antes de fazer a faculdade, eu tinha uma pressão muito grande para ser dentista, meu pai é cirurgião, e queria que eu fosse dentista ou cirurgião bucofacial como ele. Aí tinha uma pressão muito grande a vida inteira, né? Eu fui condicionado para ser aquilo. Aí, de repente, na escola me mandaram fazer uma redação, uma entrevista, e eu morava muito próximo ao Carlos Drummond de Andrade, o poeta. E me veio a ideia de fazer uma entrevista com ele. Falei, pô, a gente pode arriscar, né? Porque... como ele andava na rua, na Avenida Atlântica, todo dia, aí um dia eu parei e perguntei se podia entrevistar ele pelo trabalho da escola. Ele falou que sem problema nenhum. Me convidou para ir à casa dele, aí eu fui à casa dele, entrevistei, fiz um texto, fiz a redação, aí levei para a escola e levei para ele a redação. E aí ele falou naquele dia assim, eu estou vendo que aqui nasceu um jornalista. E eu acreditei. Aquilo era tudo que eu queria ouvir na minha vida. Eu falei assim, puxa vida. Aí eu peguei a carta que eu tenho até hoje dele, escrito isso, e falando sobre a redação, sobre o texto, o que eu devia fazer. Essa carta ficou exposta na minha escola durante muito tempo lá e... Aí eu pensei, pô, vou ser jornalista. Cheguei em casa, mudei, falei assim, eu não vou ser mais dentista, eu quero ser jornalista. Eu, a partir de hoje, e desde isso foi quando eu tinha 13 anos, e entrei para a faculdade com 17. Então, quer dizer, dali para frente já me condicionei a essa coisa de querer ser jornalista. Olha, que legal, que história legal, Beto. E, na realidade, Carlos Drummond de Andrade sempre esteve à frente do seu tempo, um visionário. E, mais uma vez, ele acertou. Você se tornou um grande jornalista e radialista. Aliás, Beto, Carlos Drummond de Andrade sempre deu muita importância à simplicidade, à honestidade na vida e na literatura. E algo que ele dizia lá atrás, eu gostaria de ouvir o seu comentário, porque ele destacava os valores essenciais da existência humana, como o amor, a amizade e a solidariedade. Isso é mais atual do que nunca, né, Beto? A gente precisa muito de tudo isso que Drummond já dizia lá atrás, né? E é verdade. Você falou de uma palavra que eu acho muito importante, que é solidariedade. E a gente está vivendo agora, esses últimos dias, essa crise no Rio Grande do Sul, e mostra que o brasileiro... Eu fiquei muito orgulhoso dos brasileiros, porque o brasileiro, com todos os problemas do Brasil, é um povo muito solidário. E a solidariedade aparece nessa hora, né? Na hora que tem um rompante, uma tragédia no Brasil. Foi assim na Covid, em vários momentos. Mas a mobilização do Brasil para poder ajudar o Rio Grande do Sul, a mobilização das pessoas mais simples até as pessoas mais ricas. Eu vi uma cena no Jornal Nacional, o William Bonner chamou uma reportagem do Rio, e um senhor da favela desceu
e com lágrimas nos olhos, chorando. Ele deu um saquinho com brinquedos e roupa dele, que era para ajudar. E aquilo me fez, sabe, me comoveu de uma forma tal. Eu tinha, na véspera daquela reportagem, eu tinha mandado uma doação para o Rio Grande do Sul. E imediatamente naquele momento eu falei assim, eu vou fazer de novo, porque se ele fez isso com mais sacrifício do que eu, você imagina se eu vou apertar do jeito que for, eu vou mandar. E acho que, sabe, o brasileiro é solidário. E o Drummond tinha essa visão da solidariedade, do amor, já muito antes de todos nós. Ou seja, ele já via que o mundo precisava disso. E o Brasil, como um país pobre, precisava ser solidário, pelo menos, para que a sociedade crescesse. Eu acho que esse ensinamento a gente, de uma certa forma, tem já na veia, né? A gente já nasce um pouco com isso. Pois é, esse detalhe realmente é impressionante, porque se o Rio Grande do Sul está realmente conseguindo, com todas as dificuldades, socorrer as vítimas dessa terrível enchente, é graças aos voluntários. E uma coisa que é interessante nesse ponto que você trouxe, essa questão da solidariedade, é que ela iguala todo mundo, né? Naquele socorro ali, você tem médicos, você tem jornalistas, você tem empresário e tem o povão, né? Tanto que as pessoas mais importantes nesse momento têm sido exatamente aqueles que têm habilidade com barcos, com jet ski, mecânicos de jet ski estão sendo requisitados, né? Aqueles que conhecem da parte de mecânica, porque a sujeira do Rio Guaíba e toda a contaminação tem feito com que essas embarcações estraguem com muita frequência, e você bateu num ponto realmente importante. E aí, Beto, quando a gente vê esse momento, a gente tem esperança no ser humano, né? Quer dizer, você precisa nivelar por baixo para as pessoas se igualarem e, quem sabe, com isso, nascer um novo Rio Grande do Sul e um novo Brasil, né? Que é uma esperança. Um novo Brasil, exato. A gente tem uma tendência, sobretudo nós que moramos no exterior, a gente começa a conviver com uma certa prepotência das pessoas, né? Porque o dinheiro gera uma prepotência. Aí você tem uma tragédia que você faz, como você bem falou, você consegue unir todo mundo, o rico e o pobre, o gordo e o magro, ou seja, as pessoas têm que estar de mãos dadas, porque se não tiver de mãos dadas, vai afundar, literalmente vai afundar dentro daquele rio. Então, essa hora da solidariedade, essa hora que a gente consegue ter essa compaixão, eu acho que a gente retrata um mundo diferente, e aí sim, eu acho que gera uma nova fé na humanidade, porque tudo que a gente está sofrendo aí também é parte do que o ser humano fez, né? Gente que não acredita no aquecimento global. A gente acabou de ter um presidente que é candidato de novo e dizendo que não tinha aquecimento global. Negacionista, né? O Trump cansou de fazer isso, dizendo que não ia ter problema e se manteve. Porque ele não pensou no mundo daqui a 100 anos, ele pensou no mundo daqui a 100 dias. Então, para ele está ótimo. Se o pelo tempo dele estiver bom, pouco importa para os outros. E a gente tem a obrigação, né, de deixar uma terra melhor para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para quem venha. E esse tipo de conceito que, num país muito rico, a gente não consegue ver. Por mais solidário que o americano seja com ele próprio, você não consegue perceber, por exemplo, no Texas, que tem enchente também, não há o movimento que tem no Rio Grande do Sul. E não há dinheiro no mundo que vai fazer o americano se entrelaçar e ir lá buscar os outros. Não tem. Lá só tem a única coisa que acontece é, afundou uma casa, morreu uma pessoa, só se noticia. São números, é uma estatística. Enquanto que nós, no Rio Grande do Sul, estamos tentando fazer diferente. A gente está tentando fazer com que esses números sejam positivos, salvar a vida, salvar a gente. E se você vê o tamanho daquela catástrofe, Deus me livre, mas o número de mortes é até pequeno. Porque quem olha de cima parece um cenário de guerra. Morreram milhares, não. E morreram, acho que menos de 100 até agora, né? Está em torno de 90 e poucas pessoas que vieram a falecer. Eu tenho um amigo na linha de frente, um empresário muito bem sucedido lá no Rio Grande do Sul, e ele relatando numa entrevista esses dias no meu programa, falando exatamente que a situação é uma situação de guerra, é uma coisa terrível. E os problemas ainda vão crescer, né, Beto? Na hora que essa água baixar e você for visualizar realmente os estragos que foram feitos. Mas, Beto, vamos voltar para a sua história
porque essa história, primeiro de ter lá uma previsão do Carlos Drummond de Andrade, que o seu caminho era o jornalismo. E você já fez muita coisa, meu amigo. Você foi redator da Manchete, do jornal Última Hora. Conta um pouco dessa história lá no Brasil, na área de jornalismo. No jornalismo, foi assim, eu comecei até em rádio primeiro, sabe? Eu morava no Rio, em Copacabana, mas queria fazer rádio. E com 16 anos, a minha família, por parte de mãe, é quase toda de uma cidade chamada Valença, no interior. Aí, numa das minhas viagens para Valença, eu vi que tinha uma rádio FM, estava lá anunciando que tinha vaga para locutor. E eu fui até lá, fiz um teste e fiquei fazendo fim de semana. Então, todo fim de semana eu ia para lá e fazia. Então, comecei a fazer rádio e aquilo foi aumentando minha paixão pelo jornalismo e pelo rádio. Começou um amor pelo rádio que eu já tinha, de ouvir o rádio. Eu sempre fui um cara, assim, muito ligado em ouvir rádio. E comecei a ir atrás. Entrei para a faculdade, aí não dava mais para conciliar a rádio no interior do Rio, né, de fazer as viagens, fazendo faculdade. Aí comecei a trabalhar numa rádio no Rio de Janeiro, e uma rádio pequena, Rádio Continental. Aí eu fazia o rádio, e comecei a seguir um estágio na Tribuna da Imprensa. E foi naquele estágio da Tribuna que eu comecei realmente a trabalhar em jornal. Fui para a Tribuna da Imprensa, aí quando me formei, consegui ir para a Manchete, né? Até deixa eu voltar aqui o tempo, porque antes de eu ir para a Manchete, nessa mesma cidade onde eu fiz o rádio, eu lancei um jornal chamado Debate. E, então, fazia o jornal lá e tive a oportunidade de ir para a Manchete, para a revista Manchete. Entrei para a Manchete como revisor de texto e tinha uma vaga para redator e eu dei sorte dessa vaga abrir já com 24 horas que eu estava lá, 48. Aí me tornei redator, aí passei pela Manchete, depois pela Última Hora, e foram alguns anos por ali, até eu chegar no Jornal do Brasil, que é onde eu fiquei mais tempo, onde eu trabalhei mais tempo. Fui repórter, redator e editorialista. Então fui repórter de política, fui repórter de polícia, passei quase todas as áreas, mas parei mais tempo na política. Eu fiquei muito tempo preso na reportagem política. Depois me tornei redator e editorialista, que é quem faz o editorial do jornal. Então, 3 vezes por semana eu escrevi o editorial do Jornal do Brasil. Que legal, Beto. Que história linda e em grandes veículos de comunicação. E você disse que chegou ao Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi o facilitador para vir para os Estados Unidos? Foi através do Jornal do Brasil? Foi porque foi assim, eu fiz uma reportagem, uma certa ocasião, e que eu fiz uma denúncia dos delegados do Rio de Janeiro, que tinham um patrimônio que não era compatível com o salário. Ou seja, numa época dos anos 90, por exemplo, que você sabe que ter um carro importado no Brasil era uma coisa para milionários. Sim. Aí nós conseguimos mostrar que vários delegados tinham carros, eu não me lembro quais eram os carros, mas carros muito caros. Aliás, um assunto muito atual, né? Muito atual. Continua também. A mesma coisa. Mas naquela época não tinha essas marcas que hoje já tem no Brasil, todas elas estão lá no Brasil, mas não tinha. Era coisa. Realmente, o cara tinha que ter dinheiro. E fiz a reportagem. O jornal saiu de manhã, de tarde, a polícia bateu na minha casa. Sabia onde eu estava, entrou na minha casa. Rapaz, aquilo me assustou. Quando eu voltei para o jornal falou assim: é melhor você ficar afastado um tempinho. Tem uma vaga de correspondente. Quer ir? Eu quero. Não só por isso, não, porque eu queria mesmo também sair. Aí me deram a oportunidade, aí eu vim para os Estados Unidos, estou aqui já desde então. O Jornal do Brasil fechou nesse período. O Jornal do Brasil passou por várias mudanças, mudança de dono, fechamento, reabertura. Mas eu saí já no primeiro fechamento do Jornal do Brasil, porque logo quando anunciou que ia fechar, a primeira coisa que cortaram eram os correspondentes. Eu tinha que voltar para o Brasil. Só que eu falei assim, eu não estou mais a fim de voltar, não. Eu estou a fim de ficar aqui um tempo. Aí consegui uma oportunidade, fiquei no Estadão e fui mudando. Aí surgiram os jornais locais também que me deram oportunidade. Fui editor do Metrópole, do A Notícia, do Jornal dos Esportes e A Semana. Então eu fui trabalhando nesses jornais, fazendo ali. Aí, e paralelo a isso, sempre conseguia oportunidade de fazer reportagens para os jornais do Brasil. O Estadão, o Folha, sempre ali eu conseguia fazer e aquilo foi me levando. Mas também tive o meu período ali, o meu período de imigrante, como todo de trabalhador mais brabo, porque o dinheiro do jornal não dava, eu tinha que somar trabalhei numa pizzaria um tempo, mas aí somando o jornal e a pizzaria, até que eu tive a oportunidade de ir para o jornal português. Isso em 2009. E esse jornal hoje faz parte do grupo USA Today, naquela ocasião era do Herald.
E eu fui para lá, que a partir dali, aí já deu para poder fazer uma coisa diferente, ou seja, trabalhar no jornal que pagava realmente melhor, ou seja, um salário condizente ao que você precisa para morar nos Estados Unidos. E isso em 2009, só que eu já vinha fazendo rádio também. Comecei a fazer rádio nos Estados Unidos em 2006. Eu já fazia rádio no Brasil sei lá, 20 anos, e comecei a fazer rádio aqui em 2006. Aí foi a minha mulher que, na ocasião, falou assim, vamos fazer um programa de rádio. Trabalhou aqui na minha cabeça para a gente fazer, a gente alugou o horário de rádio e começamos a fazer rádio. De 2006 até agora eu não parei. Que é a Rádio Manchete USA, né? É. Aliás, como surgiu a Ellen na sua vida, meu amigo? Porque quando eu falo com você, é visível a parceria da Ellen, como ela tem influência forte na sua vida. É muito parecido com o que acontece comigo com a minha Neuzinha. A Ellen foi o seguinte, eu, quando fui trabalhar num desses jornais locais, o Metropolitan Notícia, a Ellen já trabalhava lá. E aí eu fui convidado para trabalhar lá. Aliás, aí saiu um anúncio no classificado para trabalhar, eu peguei o Eduardo, que é seu amigo, me ligou e me contratou para poder ir para o jornal. E tempos depois acabou que ele saiu, eu fiquei lá, ainda fiquei um bom tempo no jornal, e eu conheci a Ellen lá, dentro desse jornal Metropolitan Notícia, e aí teve a coincidência que ela estava saindo do jornal, e eu acabei ficando lá com a vaga que era dela. E nessas coisas de vai e volta, a gente conversava muito, saía, conversava, e ela teve a ideia de a gente fazer o programa de rádio. E isso em 2006. Aí nós criamos um programa chamado Rádio Brasil. A gente alugava um horário numa rádio em Chelsea e fazíamos. E foi ali que a gente começou essa parceria, esse contato que virou, sabe, foi crescendo. Depois a gente acabou namorando, casando, tendo filho, essas coisas todas. E de lá para cá a gente trabalhou, desde essa época, desde 2006, a vida inteira juntos. A gente está trabalhando direto juntos desses, quantos anos são? Quase 20 anos. Né? Trabalhando direto juntos. Uma longa estrada, jornal, né? Tudo. Ô Beto, você, nessa época da Rádio Brasil, era uma rádio de antena, não é isso? Isso, e você criou a Rádio Manchete USA, quer dizer, você foi para a web, que realmente é a grande, eu acho que é a grande jogada hoje, né? Você acha que a rádio de antena vai ficar no tempo, ou ela consegue ainda se manter com essas mudanças todas no mundo, principalmente em relação à tecnologia? O caminho é a rádio web? Eu acho que a rádio web é um grande caminho, e se essas rádios AM, FM não se integrarem ao mundo, né, tecnológico, ao mundo da internet, elas vão ficando um pouco mais para trás. Porque quando você está numa rádio AM ou FM, mas numa rádio local, você se prende muito a fazer um programa muito local, fica muito concentrado. O que me fez fazer a Rádio Manchete foi justamente porque eu ficava muito preso a um pequeno espaço. E com o detalhe que essas rádios AM, que são com horário alugado, elas têm uma penetração muito pequena, o espaço físico, geográfico que elas atuam é muito pequeno. Então você fica muito concentrado, eu queria uma coisa maior. E eu acho que, por exemplo, nesse período de globalização, a web rádio ganha muito espaço, porque hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem os aparelhos digitais que você pode alcançar um rádio. E aí você também tem a obrigação, uma vez que você faz esse tipo de rádio, você tem a obrigação de entregar um material de qualidade, ou seja, informação de qualidade, música de qualidade, som de qualidade. Essa qualidade é que pode fazer um pouco da diferença. Eu acho que os rádios AM, FM, óbvio, que muitos já entraram nesse mercado e vão competindo junto. O que dá uma certa diferença, na minha opinião, é que a gente consegue fazer, quando está fazendo web, é fazer uma coisa mais globalizada. E quando a gente não está falando para Boston, Nova York, Orlando, a gente pode estar falando para o mundo inteiro, porque você não sabe quem está te ouvindo. Você não tem noção se o cara está te ouvindo em Portugal, em Dubai, ou se está ouvindo em Orlando, em Boston. Você perde um pouco dessa noção. Pois e a gente conseguiu fazer essa expansão. Eu fiz o lançamento da rádio em vários estados, eu fiz o lançamento da rádio em Portugal, eu fiz o lançamento da rádio em Dubai, ou seja, para a gente poder conquistar ouvinte, porque o que a gente pode oferecer para o nosso patrocinador? É o número de ouvintes, ou seja, trazer ouvintes que possam consumir. Esse número de ouvintes foi o que a gente foi buscando e está buscando até hoje. Por isso que a gente reforçou a rádio
agora semana passada com um cara chamado Rogério Maria Braga. Para mim tem sido um prazer e muito agradável, e algo que você está dizendo, a quantidade de mensagens que eu tenho recebido e de gente de todo lugar do mundo. Aliás, Beto, a grade de programação da Manchete está excelente. A gente tem a Ellen com o seu programa a Elas por partir Elas. Elas por Elas, a partir de 4 às 5, logo depois Depois do de meu você. programa. Isso. Tem o Bye Bye Juízo com a nossa querida Nina Torres, seu Zé começando as Todo dia, manhãs 6 da da manhã. Manchete, né? E vários outros jornalistas. Cita um pouquinho desses outros programadores e jornalistas que estão na Rádio Manchete, Beto. A rádio, deixa eu te falar, porque quando eu falei que eu comecei a rádio em 2006, a Rádio Manchete começou já, acho que em 2012, mais ou menos, a gente começou a fazer a rádio. Inicialmente porque eu queria expandir um pouquinho mais o meu programa, que a gente tinha numa rádio AM. Aí começou a ver, quando começou a dar certa coisa, a gente começou a adaptar, a trazer pessoas para poder fazer o rádio, né, grandes nomes. E a gente chegou num padrão hoje que eu acho que é muito bom, porque a gente foi fazendo rádio moldado com aquilo que o ouvinte queria. Ou seja, eles queriam um programa sertanejo, queriam um programa de humor, queriam um programa de informação. Ele foi tentando moldar os horários de acordo com aquilo que o ouvinte pedia. Aí temos, por exemplo, às 6 da manhã o Sozé, que abre de 6 às 7 da manhã. É impossível você acordar e não dar gargalhada. E é muito bom você acordar com bom humor, porque ele faz você ter bom humor já a partir de 6 da manhã. De 6 às 7 ele conta causos, ele toca música, ele bate papo, ele debocha dos ouvintes. É um cara assim, é muito irreverente. Você conhece o Sozé, sabe que ele é. E Ele é foi uma fantástico. coisa assim. Foi uma coisa assim, cara. Foi um namoro de longo tempo, porque eu fiquei convidando ele para o rádio durante 3 anos. 3 anos falando, vamos, até o dia que ele decidiu ir. Aí de 7 às 9 eu faço o meu programa, que é o Bom Dia Manchete, que é um programa voltado para o jornalismo, mas a gente tem também quadros de humor. Então temos alguns quadros de humor dentro do programa. Temos informação sempre voltada também para a mulher, que é um quadro chamado TPM. Temos muito jornalismo, música, horóscopo. Ou seja, tentei fazer um programa também que englobasse um montão de coisa. Quando você falou no início que me teve Como inspiração. como inspiração, o que para mim, lógico, eu fico lisonjeado, fico feliz e sei que você é um cara extremamente, sabe, agradável e faz isso até para me agradar, mas... De forma alguma. Isso é sincero, meu amigo. Aí o que acontece? A gente faz um programa tentando juntar todo mundo. Só que o tom que eu dou às notícias é que eu tento ser um pouco diferente. Eu tento fazer com que ela fique próxima do cara que ouve. Sabe, mesmo que seja uma notícia trágica, eu acho que tem que ser falada com aquela voz que os locutores noticiaristas falavam antigamente, sabe, impostava a voz e dava para si o repórter Esso entrando. Eu acho que tudo pode ser mais leve, a gente tem que conversar. Eu tento fazer um bate-papo, trazer informação. Como eu sei, por exemplo, tem muita gente que é muito bem informada, tem gente que está ainda precisando de conhecer o porquê daquilo. Então eu tento mesclar que a informação traga um pouco também, sabe, desse conhecimento. Por que está tendo uma enchente? A gente não fala da enchente, da tragédia, mas fala o porquê que acontece aquilo, mas de uma forma, tentando fazer uma forma mais leve. De 9 da manhã até 1 da tarde, tem um cara chamado Leandro Mendes, que é uma sumidade no rádio. Uma sumidade. Se você pegar o rádio no Brasil, televisão no Brasil, de cada, eu não sei, eu vou chutar um número, mas acho que de cada 50 comerciais que tem na televisão, 10 tem a voz dele. É uma coisa assim, o cara tem uma voz que não é desse mundo, né? O Leandro, que está conosco, que completou 1 ano agora. Aí, 1 O da Leandro tarde... gera o programa dele do Brasil? Gera do Brasil, de Ok. São Paulo. Ele e o Jones Mendes. O Jones está comigo há 5 anos. Que completou 5 anos agora, que está conosco. O Jones chegou no momento antes da pandemia. E somou na rádio, porque ele tem uma comunicação. Para você ter uma ideia, ele trabalha na Rádio Nativa de manhã, em São Paulo, e a maior audiência do rádio brasileiro, já há alguns anos, é ele. O programa dele de manhã na Rádio Nativa em São Paulo. E ele trouxe essa mesma coisa, só que ele conseguiu moldar também o programa para o imigrante. Ele conseguiu várias viagens para poder interpretar e ver e condicionar o programa, essa linguagem. Faz um programa leve, com enquetes, com entretenimento, com fofoca, com historinha. E ele tem essa facilidade, e uma facilidade de comunicação muito grande.
Aí de 3 às 4 veio o Tudo Azul, que agora a gente teve essa honra também de convidar você e insistir. Também foi um namoro igual o José, mas foi mais curto. E você veio trazer o que a gente precisava, ou seja, um quadro assim, sabe, de bate-papo com o ouvinte, que você faz isso. Você tem um bate-papo com o ouvinte, você é muito bem assessorado pela Bia, ou seja, faz uma dupla que sabe que funciona muito bem, rola muito bem, agradável de ouvir. Às 4 da tarde, a Ellen faz um programa que não é só para mulheres, embora seja Elas por Ela, ele é um programa que a gente até brinca que tem os homens dando a espiadinha. Tem uma audiência brutal. Pra você ter uma ideia, esse programa ganhou um prêmio da Apple de maior audiência em rádio Apple durante a tarde, ano passado. Que legal. Então, quer dizer, tem uma audiência muito grande, que é o que a gente vem trabalhando. E ela fala para as mulheres, ela dá receita, ela tem quadro com pessoas que falam de moda. É um programa muito, muito, muito eclético, bem bacana. E às 5 da tarde, a Nina Torres vem para poder desajuizar as pessoas, com mais juízo, que ela faz com irreverência, sabe, muito bate-papo, com música. De vez em quando eu falo para ela, bota música boa aí, só música brega ninguém aguenta. Aliás, você sempre teve uma característica nos seus programas, a questão da boa música, né? Aliás, é algo que eu sinto muita falta no meu programa, porque como eu gero para o YouTube e o Facebook, juntamente com a Manchete, eu não posso arriscar que vira e mexe eles me tiram do ar. E você traz exatamente a música popular brasileira, e você já faz isso há muitos e muitos anos, né? E realmente valoriza a música brasileira, né, Beto? E até foi bom você tocar, que nós temos uma outra parceira na rádio, que eu esqueci de mencionar, que é a cantora Roberta Campos, que é uma das melhores do Brasil, é parceiraça, ela lança as músicas dela já no meu programa há alguns anos, tem um quadro dentro do meu programa chamado Coisas do Brasil, toda quarta-feira, ela participa, então ela conta a história da música e a música vem logo em seguida. E eu sempre valorizei muito a música brasileira de qualidade, sabe? Eu sempre fui muito contra alguns artistas que, sabe, que aparecem, fazem sucesso e ocultam outros, sabe, escondem artistas excepcionais. Eu não consigo entender o Oswaldo Montenegro ter ficado tanto tempo sem conseguir gravar uma música, enquanto que tinha o Nego do Borel gravando e ganhando milhões, sabe? Então isso não entra na minha cabeça. Então, se eu, pelo menos naquilo que eu faço, no horário que eu faço, eu tento valorizar a boa música brasileira. Então, e todo aquele momento, quando eu entrego uma música para eles ali, que eu coloco, são músicas que eu gosto. Eu entrego aquilo que eu gosto. Eu quero que quem está ouvindo ali seja um amigo meu dentro do meu quarto para ouvir uma música. Eu jamais ia convidar para o cara para ouvir uma música ruim, botar uma música. Então eu boto aquilo que eu gosto. Quando a pessoa fala assim, pede uma música, eu até toco. Dá para você tocar música tal, boto. Mas se for ruim também eu falo para a pessoa, mas foi hoje nunca mais. Hoje nunca mais. Eu acho que é importante nesse momento que a gente tem realmente a grande maioria do brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos gosta muito do sertanejo, mas não se pode esquecer da música popular brasileira, que é muito rica, né? Tanto musicalmente como a parte das letras, grandes compositores brasileiros que têm que ser realmente comemorados e lembrados sempre. Agora, Beto, eu sei que você tem uma outra grande paixão e eu vou trazer o hino do Fluminense. Aí você matou. Pois é, o hino do Fluminense na voz do grande Tim Maia, meu Deus, não tem coisa melhor. Pena que o Tim Maia já se foi e não vai dar para ele gravar o hino do Cruzeiro. Como que nasceu essa paixão pelo tricolor carioca, Beto? Essa paixão, ela supera tudo, cara. Essa paixão é uma coisa impressionante, porque eu sou daquele que não sai de casa quando o Fluminense vai jogar, tira aquela, vai jogar o Fluminense lá, sábado, 9 da noite. Cara, eu programo tudo, mas sábado, 9 da noite eu quero ver o jogo. E já foi motivo assim de discórdia dentro de casa. Não, agora já todo mundo já sabe, ninguém me perturba, sabe que vai ter o jogo. Até me pergunta assim, vai ter jogo do Fluminense tal dia? Quando querem alguma coisa. A minha família, o meu pai, por exemplo, é Flamengo. Mas a minha família quase toda, praticamente toda, Fluminense. E essa paixão veio, meu avô, sabe, meu tio, sabe, os dois já morreram, mas ficaram lá assim, pô, me deram camisa do Fluminense e tudo. E o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi Fluminense e América. O Fluminense ganhou de 6-0.
E aquilo me deixou louco, porque tinha um jogador, que você deve lembrar dele, o Cafuringa. Sim, ponta direita. Ponta direita. Rapaz, que ele acabou com o jogo. Ele driblava pra cá. Eu fiquei louco com um cara fazendo aquilo, né? E o Cafuringa acabou com um lateral esquerdo chamado Álvaro, que tinha no América. E eu fiquei louco com aquilo. Eu falei assim, pô, é tudo que eu quero é ver o Fluminense. Aí queria ver outro jogo e fui vendo. E aquilo foi me despertando uma paixão louca, cara, sabe? Eu adoro futebol e sou apaixonado pelo Fluminense mesmo. A ponto de, durante muitos anos, eu ter me metido no mundo do futebol, representando jogadores, empresariando jogadores, sabe? E para poder ficar mais próximo do Fluminense, cara, para poder falar a verdade. Porque eu queria acompanhar. Eu assisti a final da Copa da terceira divisão, da Série C do Brasileirão, quando o Fluminense estava lá. O Fluminense Náutico, eu estava lá. Você já sofreu muito como nós cruzeirenses andamos sofrendo nesses últimos 3 anos, né? Na realidade eu brinco porque o grande rival do Cruzeiro é o Atlético Mineiro, e eu digo que eu sei agora o que sofreram os atleticanos durante toda a vida. Aliás, Beto, eu sou talvez um dos poucos cruzeirenses que vibrou com um gol do Cruzeiro no Mineirão, num jogo Cruzeiro e Atlético, e eu estava na torcida do Atlético, amigo, e saí vivo de lá. Aos 10 anos de idade, eu recebi um presente. Meu pai era atleticano e meu tio, irmão dele, atleticano. E o meu tio disse ao meu pai, eu vou levar o Rogério para conhecer o Mineirão e vou fazer com que ele mude de time. Eu já era cruzeirense desde daquela época. E no domingo ele pegou o carro dele, me levou para o Mineirão. E na porta do Mineirão eu tive um primeiro problema com ele, porque ele falou, Rogério, nós estamos aqui e tal, mas nós vamos assistir o jogo na torcida do Atlético. Eu falei assim, nananina, não vou assistir jogo de Cruzeiro e Atlético na torcida do Atlético. E com 10 anos eu sentei na frente da entrada do portão principal do Mineirão, falando, não vou, tio. Aí ele foi me convencer, falou, vamos fazer o seguinte, nem você nem eu, nós não vamos para a do Cruzeiro e nem para a do Atlético, mas nós vamos para a do América, porque havia um espaço da torcida do América que, logicamente, num jogo Atlético-Cruzeiro não tinha esse espaço. Não tinha. Né? Esse espaço era ocupado pela torcida atleticana. Mais uma enrolada que ele me deu, nós fomos. Começa o jogo, Beto, o Cruzeiro faz 1-0 e eu vibro no meio da galera. Os torcedores olharam, não fizeram nada comigo porque eu tinha 10 anos, mas viraram para o meu tio e falaram, olha, ou você tira esse menino daqui ou vamos tirar vocês dois. E acabamos indo para a torcida do Cruzeiro e assistir o jogo, a primeira vez no Mineirão, vitória do Cruzeiro contra o Atlético lá no Mineirão. E de lá para cá, hoje mais ou menos acontece comigo o que acontece com você. Essa paixão não tem jeito, né, Beto? Não tem jeito, isso aí não tem jeito. Eu não gente pode estar na Série C, Série D, Série Z, porque a gente é uma coisa inexplicável. Você gostar de um clube, gostar de um time, torcer, vibrar, é uma coisa estranha, uma coisa de louco, mas... E a gente está ali, a gente torce, a gente sabe que tem falcatrua no futebol, sabe que tem um monte de coisa, mas a gente continua torcendo e acreditando. Pois é. Ô Beto, só rapidinho em relação ao futebol, o Fluminense acaba de contratar o Thiago Silva, um dos maiores zagueiros do futebol mundial, mas me impressiona hoje, o Thiago está com 39 para 40, isso, 39, 40 anos, né? Lá tem o Ganso, o Fábio com 40 e tantos anos, Felipe Melo, o Renato Augusto, o Marcelo. Você acha que esse caminho do Fluminense trazendo jogadores tão veteranos é uma boa iniciativa? Você acha que não vai faltar fôlego para o time do Fluminense? Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós fomos campeões da Recopa esse ano, da Libertadores ano passado, então muito errado não está, né? Tem alguma coisa certa por aí. Agora você tem que ver o seguinte, ó, tem o Cano, que é velho também, mas tem André, que é novo, Martinelli, que é novo, Marquinhos, que é novo. Você tem uma turma ali também que faz. Aí você tem
sabe? Lógico que é uma mescla. Eu acho, na minha opinião, que o Thiago, que está chegando agora, ele teria a vaga em qualquer time do Brasil como titular. Porque ele estava no Chelsea agora como titular, ele foi sondado por times da Europa, inclusive o Milan queria contratar, time da Arábia, mas quer terminar a carreira no Fluminense para jogar lá 2 anos. Eu acho que ele seria titular em qualquer time hoje do Brasil que joga em alto nível. Agora, óbvio que você tem alguns jogadores que já estão realmente passando, mas que somam ainda, né, no futebol, dentro desse contexto que o Diniz faz, esse futebol do dinizismo. Eu acho até que, por exemplo, o Ganso consegue se destacar, porque o Ganso é só para poder meter uma bola. Falta um pouquinho de juventude. Eu acho que falta, às vezes, fôlego. No segundo tempo do jogo, a gente está vendo agora já que está complicando. Porque os times começam a correr mais e eles não estão dando conta. Mas o último jogo do Fluminense pelo Brasileiro contra o Atlético, o Fluminense ganhava de 2-0 e a partir da metade do segundo tempo o time do Fluminense morreu, né? Agora, Beto, no futebol ainda, rapidamente, a SAF, amigo, como você enxerga a SAF para o futebol brasileiro? Pode ser o caminho de resgate de clubes em grandes dificuldades? O Fluminense, por exemplo, passou também por períodos dificílimos e o Mário Bittencourt vai fazendo um bom trabalho. Caberia uma SAF no Fluminense? Como você enxerga? Olha, eu acho que a SAF deveria ter, dentro dos contratos ou algum tipo de lei, sabe, que determinasse como é que elas podem ser negociadas na frente. Porque eu não vejo muito compromisso, por exemplo, do John Textor com o Botafogo. Ele está mais preocupado em fazer o Botafogo fabricar um jogador novo para botar lá no Olympique, lá nos times dele na Europa, né, no Crystal Palace, para poder vender, do que fazer o Botafogo ganhar. Porque ganhar só no grito é difícil. A SAF do Vasco, a 777, entrou num escândalo aqui nos Estados Unidos agora, de fraude. Eu não sei aonde isso vai parar. A do Cruzeiro, do Ronaldo, eu tinha comentado contigo, não sei se até que ponto foi tão bom e agora vendeu. Eu acho que devia ter algum tipo de regra que qualquer um que assumisse teria obrigação, além daquele dinheiro que tem que ser investido, ter um número mínimo de anos que tem que ficar preso ao clube, porque é isso que obrigaria a trabalharem em prol do clube. Porque o que eu vejo muito, como eles olham o Brasil, vendo de fora, que o Brasil é um grande potencial de jogador jovem e barato para vender na Europa, eu tenho medo de que a gente se torne grandes fabricantes de jogadores e perca a essência do futebol. Eu não sei até que ponto. Eu sou a favor da SAF. Sou a favor que o futebol vire todo ele empresariado, com dinheiro, para acabar aqueles problemas, mas isso tem que ser, eu acho que tem que ter uma regra mais bem definida. Olha, eu concordo com você e acho até por esses relatos que você fez aí de SAF do Botafogo, do Vasco, de Cruzeiro, de Atlético, a gente está aprendendo em relação a isso. Mas eu já vejo nesse momento, até pelo fato de acompanhar muito o Cruzeiro e acompanhar a própria SAF do Atlético, que o que me parece para resolver essas questões é quando você consegue um investidor que, além de investidor, é apaixonado pelo clube. O caso do Cruzeiro agora, né? O caso do Cruzeiro, o Pedrinho já ajuda o Cruzeiro há mais de 15 anos, já doou dinheiro a vida toda, porque não recebia de volta aquele dinheiro que ele tinha colocado no Cruzeiro, ele doava, né? E agora se torna o proprietário da SAF, algo que ele não quis há um tempo atrás, quando ele dizia, inclusive, que ele não ia salgar carne, como se diz, carne, e não ia salgar carne podre, né? Agora, com o trabalho do Ronaldo, ele já pega um clube já organizado, que já fez sua recuperação judicial e tudo, e falta exatamente o que o Ronaldo não tinha para colocar, que era dinheiro para investimento. A SAF do Atlético também é a mesma coisa. Os 4 R's, né, encabeçado principalmente pelo Rubens Menin, fazem um trabalho. A dívida do Atlético era 1,5 bi, ela hoje está controlada em torno aí de 500 milhões de reais. É uma queda brusca, né? Que mostra que esse caminho pode servir realmente
de modelo. Aliás, Beto, eu espero mais na frente fazer uma parceria novamente com meu querido jornalista Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, Rádio Itatiaia, e trazê-lo para a Manchete para a gente bater muita bola em relação a Isso vai ser futebol. Bom. Seria muito bom. Bom, Beto, se deixar nós dois, nós vamos só no assunto de futebol. Mas você é uma pessoa rica demais de informações para que a gente fique somente no futebol. Eu queria, Beto, ouvir de você como que você enxerga hoje essa questão da imigração nos Estados Unidos da América e principalmente em função de uma eleição que será mais uma vez, muito disputada e principalmente o fato do foco está sendo a imigração. E o que me deixa muito triste ver a maneira como nós imigrantes estamos sendo colocados nesse cenário, principalmente pelo ex-presidente Donald Trump. Eu acho isso de uma maneira assim, eu fico impressionado como isso tem sido injusto com nós imigrantes, porque coloca no mesmo balaio todos os imigrantes como se nós realmente fôssemos pessoas de segunda categoria, como se a gente não tivesse valor, né? Nós que trabalhamos tanto, produzimos tanto. Como você enxerga isso? Eu tenho que ver, acho que a gente tem que conversar isso a partir dos anos 60, na Guerra Fria. Ou seja, quando existia a União Soviética e os Estados Unidos. E os Estados Unidos alimentaram o tal do cordão militar, fizeram um bloco que a ditadura ficou em toda a América Latina. Nós sofremos as agruras da ditadura, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos os países ali sofreram porque foi alimentado pelos Estados Unidos. E que, simultaneamente, para evitar que o comunismo entrasse, vendia o sonho americano, o sonho do capitalismo, o sonho de você conquistar o país que você consegue tudo. Qual é? São os Estados Unidos que você consegue tudo. Você não tinha só o interesse de você visitar a Disney, você queria morar no país. O país é oportunidade, você tinha oportunidade. E uma oportunidade que eles vendiam também a imagem de que dava emprego para o imigrante, porque precisava do imigrante para catar tomate, laranja. Agora, se você tirar o imigrante hoje, nem cafezinho na cafeteria o americano teria. Então, quando você tem um presidente que pega e desperta a xenofobia, aliás, não despertou não, na verdade ele só realçou que já existia. A xenofobia, os americanos que são anti-imigrantes se levantaram e falaram, sou contra e vou fazer, e começaram a ter voz, gritar. Problema na fronteira sempre teve, não como agora, que é um número realmente muito elevado. Mas se você não resolver o problema que foi criado lá nos anos 60, de você fazer com que os países da América Central sejam paupérrimos, que a América do Sul dependa do dinheiro americano, você vai fazer com que a população que está passando fome saia em direção ao país do sonho, da oportunidade. Imagina você, um pai na Guatemala, que abre a geladeira, não tem nada, bate a porta da casa dele um traficante para recrutar a filha dele para a prostituição, o filho para o tráfico de drogas. A única alternativa que ele tem é pegar a família e sair de lá. Então ele sai em direção ao quê? Aos Estados Unidos, ao país das oportunidades. Foi o peixe que venderam para o pai dele, para o avô dele, para a mãe dele, para todo mundo. E ele quer vir para cá. Então ele tenta fazer. Quando você fecha a porta e você começa a ter um presidente que, em tudo que aconteceu no país, a culpa era do imigrante, agora pega todos os problemas que esse país sofreu nos últimos anos e vê em quantos deles os imigrantes participaram. Pouquíssimos. Nas grandes tragédias, não, porque o imigrante sempre teve disposição para trabalhar. Então, o café vai ficar mais amargo, o lençolzinho do hotel que ele gosta esticadinho vai ficar amarrotado, porque precisam ainda da mão de obra imigrante. E se não abrirem os olhos, sabe, para defender o imigrante no seu contexto, é óbvio que todo mundo queria o quê? Legalizar. Para o americano, é muito fácil você ter um imigrante indocumentado aqui, porque o velhinho americano que está andando na praia na Flórida, ele, com a aposentadoria dele, dependendo da Previdência, sabe de onde vem o dinheiro da Previdência? Do imigrante indocumentado que chuta lá um social falso para trabalhar, aquele dinheiro cai dentro da Previdência e sustenta o velhinho que está lá andando na praia. Então,
para eles é muito interessante ter a mão de obra imigrante indocumentada. É mais barata, sustenta a previdência, aí vão levando. Por isso que tem 30 anos que não tem uma lei migratória, por isso que não tem reforma migratória, porque quando o cara senta na mesinha lá no Salão Oval, falam para ele, ó, se você tirar der uma legalização, ou se o Congresso der, ó o que vai acontecer, a previdência cai isso. E enquanto não tiver um cara que fala assim, ó, eu vou resolver, porque Barack Obama nos enganou falando que ia resolver. Disse que era a nona prioridade dele era a imigração. Não foi. Aí entra o Trump, que era anti-imigrante. Disse que ia combater os imigrantes, perseguir os imigrantes. Eu até persegui um pouco menos do que falou. Mas, infelizmente, perseguiu muito e foi um grande caos, na minha opinião, foi um grande caos para o imigrante. Aí você vê o Biden, sobe a esperança, não por causa do Biden, mas por causa da vice da Kamala Harris, que não fez nada para o imigrante. Aí você enxerga agora uma eleição onde o tema principal é a imigração, e quem que polariza? Biden e Trump. Aí a gente tá morto, né, cara? Exato. A gente tá morto. Eu acho essa análise sua fantástica e realmente me preocupa muito o fato de, infelizmente, se dar muita voz hoje a supremacistas brancos, a racistas, e esse preconceito que passa realmente... É aquela questão hoje da política de incentivar o confronto o tempo todo, né? E a gente fica muito triste, porque a gente sabe do grande percentual na nossa comunidade de brasileiros que vivem aqui, mas trabalham, produzem, pagam os seus impostos, desenvolvem as suas empresas. Quantos empresários brasileiros que geram riqueza para esse país que não tem o documento, quer dizer, não tem a liberdade de ir e vir. Quanto recolhem de imposto? Sim, é impressionante. Nós temos muitos empresários brasileiros ricos aqui nos Estados Unidos, mas que não podem ir ali ao Brasil, né? E a gente não vê na parte política nenhuma intenção de resolver, como você diz, quer dizer, um projeto sério e que tem que ser bipartidário, porque não vai haver uma lei nesse país se não houver um acordo bipartidário para resolver. E o pior, Beto, que me deixa realmente preocupado é o envolvimento de uma parte de brasileiros em função, inclusive, de religião e uma série de questões que caem nesse discurso e passam a trabalhar contra a nossa comunidade. Quer dizer, a pessoa tem o documento dela e os outros pouco importa, né? Quer dizer, a gente para de brigar pela nossa comunidade. Eu acho isso muito, muito preocupante. Você tem toda a razão, e é muito preocupante, porque o cara tira o documento, aí ele passa a apoiar o Trump, porque ele começa a achar que o dinheiro é mais importante do que a sociedade que trouxe ele para cá. Ele acha que o discurso do Trump, que a economia melhorou, eu não sei se a economia melhorou tanto. Os meus amigos economistas falam que não melhorou a economia nada. Aí os meus amigos trumpistas acham que a economia melhorou, e o discurso é sempre que a economia melhorou. Eu não vi essa melhora toda, não. Então faltou no meu bolso só. Eu acho que tem uma áurea em relação ao Donald Trump, principalmente na comunidade brasileira, que traz essa coisa que a economia melhora quando ele está no poder. Mas uma grande maioria também entende assim por falta de informação, porque quando você vai analisar os números, não tem essa melhora como você disse. Beto Moraes, meu querido, olha, a gente começa a conversar com você, na realidade tem tantos assuntos que a gente poderia abordar, mas eu fico feliz hoje de ver essa empreitada sua em relação à Rádio Manchete USA, você colhendo frutos e espalhando a Rádio Manchete e cumprindo a missão dela, que é uma rádio web. Você fez um trabalho muito grande na Flórida. Conta como foi o desenvolvimento dessa ideia, você indo a vários estados americanos divulgando a Rádio Manchete USA. Ali foi o seguinte, porque exigiu um sacrifício até da minha família também, né? Porque eu entendi, depois de ter passado mais de 20 anos em Boston,
que para poder levar a rádio, ela tinha que ser conhecida. Como é que eu ia conhecer a rádio na Flórida? Eu me mudei para a Flórida para poder trabalhar o nome da rádio. E nesse percurso eu ia parando de cidade em cidade, trabalhando, passava uma semana naquele lá, trabalhando a rádio. Hoje a gente está em Nova York fazendo o mesmo tipo de trabalho, divulgar a rádio, trazer as pessoas para perto da rádio, para que elas entendam o que é o conceito da rádio. Porque a gente acreditou que estando próximo desses locais, as pessoas entenderiam ali. Então escolhemos Orlando, porque já tinha na ocasião, tinha uma rádio brasileira lá que até fechou. Aí nós fomos para Orlando para poder trabalhar com aquela população local e buscando qualidade de vida, que na Flórida tem uma certa qualidade de vida. Então a gente vai trabalhar isso de cidade em cidade, porto a porto, e nesses anos todos, são mais de 10 anos da rádio, eu acho que eu passei por quase todos os estados desse país aqui divulgando a rádio. E divulgando assim, eu levava o computador, eu instalava a rádio em qualquer lugar, transmitia de qualquer lugar, transmitia de bar, de botequim, de restaurante, de todo lugar que você possa pensar, para fazer a pessoa ver o que o rádio tem. Então, chegava num lugar, por exemplo, como Orlando, as pessoas não tinham muito contato com o rádio. Eu fui para a reunião de alguns empresários, eu preciso anunciar, eu falei assim, eu anuncio para você, me dá aqui que eu anuncio. Quer vender tua moto? Me dá aqui que eu vou anunciar tua moto, me dá aqui. E começamos a fazer aquilo para o cara entender que a comunicação ia ajudar ele. E o trabalho foi ali, foi desde esse pequeno, sabe, do beabá até agora, porque custou muito. Até a gente chegar aqui, fazer com que a rádio fosse respeitada. E hoje, graças a Deus, ela é muito respeitada por todas as agências de publicidade. Então, a gente tem anunciantes como a Coca-Cola, por exemplo, que anuncia conosco, o Censo dos Estados Unidos anuncia com a gente. Por quê? Porque sabe que a gente entrega aquilo que a gente oferece. Olha, e então, esse trabalho seu, Beto, realmente é extremamente importante porque é a representatividade de nós brasileiros, né? Isso é a cara do brasileiro. Eu tenho sentido a importância disso, principalmente quando migrei agora aqui para a Flórida também, tenho ficado entre Flórida e Massachusetts, mas com mais tempo aqui na Flórida. Eu estou no norte da Flórida, em Jacksonville, e quando você começa a circular, eu agora com tudo azul móvel, motorhome, circulando por aqui, começo a conversar com os empresários e principalmente depois que entrei na Rádio Manchete USA e falo dessa possibilidade da web, as pessoas, nós estamos precisando de uma rádio aqui. Então, eu tenho me sentido muito confortável em poder falar da Manchete e vendo a importância que isso tem para o comércio brasileiro, para fortalecer os negócios brasileiros, e isso, mais do que nunca, eu repetindo, é a representatividade que nós necessitamos. Eu acho que é através disso aí que nós vamos crescer como comunidade e achar o nosso espaço aqui nos Estados Unidos, com muita gente hoje já se tornando políticos brasileiros aqui nos Estados Unidos. A gente vai se tornando realmente uma comunidade importante, séria e respeitada. É através do trabalho, né? Se tem algo que quando se refere ao brasileiro, todo mundo tem uma unanimidade, é que o brasileiro é trabalhador e agrega a isso a sua alegria, a sua maneira leve de viver, e acho que isso a gente tem que ressaltar, e algo que você comentou no início da nossa entrevista, a questão da solidariedade, e nós somos solidários. Não é isso? Quando o calo aperta para qualquer brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele busca outro brasileiro. Então, a gente tem que acabar com aquela coisa, eu não vou no comércio brasileiro, eu não prestigio o comércio brasileiro. O brasileiro é complicado. Nananina, não somos, não é isso? Claro que não. Essa coisa... Cria-se umas imagens, né? Tem coisa muito antiga que eu acho que a gente vai mantendo. O brasileiro imigrante mudou muito o perfil. O brasileiro de 40 anos atrás, ele vinha para cá para passar um tempo, fazer um dinheiro e voltar. Eu chamava de fazer a América. Vinha para cá, fazia a América e voltava com dinheiro. Sobretudo lá da sua cidade de Valadares, que foi quem deu o pontapé inicial nessa coisa da imigração. Sim. Então eles faziam... Só que esse perfil foi mudando, as pessoas foram vindo, formando família, querendo ficar. E hoje você vê,
Quantos brasileiros você conhece que chegam aqui e querem ficar só um ano? Quase pouquíssimo. Todo mundo quer ficar aqui o resto da vida. Todo mundo quer o green card. Senão ninguém lutaria pelo green card, por nada, ó. Vou lá passar um ano trabalhando, fazer um dinheiro e voltar. Não. Hoje a pessoa quer ficar. Porque sabe o que o país pode oferecer. Então, essa consciência ajuda muito. Aí quando o cara fala, não faço negócio com brasileiro, não faço... Rapaz, é por isso que a gente vai ficando para trás. Porque o indiano faz com o indiano, o russo faz com o russo, chinês faz com o chinês, americano faz com o americano, então por que a gente não vai fazer? E são fechados, né, entre si. Eu acho que é algo que serve de reflexão, isso que você está dizendo, quando a gente vê nas famílias, por exemplo, brasileiros que não fazem questão que os filhos falem português. Quer dizer, é uma perda muito grande. Eu tenho um excelente exemplo dentro de casa. Uma filha que trabalha numa grande empresa de informática aqui nos Estados Unidos e que conseguiu esse trabalho graças ao fato de falar várias línguas e principalmente o português, porque essa empresa teve como meta abrir mercado no México e no Brasil e ela começou a enfrentar uma série de dificuldades, Beto, com a questão da língua e a cultura, a convivência do americano com o brasileiro e com o mexicano. E aí chegaram à conclusão que tinham que abrir mão de algo da cultura da empresa, que era dar oportunidades para o pessoal da casa, e foram buscar no mercado alguém que falasse o espanhol e falasse o português. Foi aonde a minha filha conseguiu uma grande oportunidade, tem um emprego maravilhoso, graças ao português que nós sempre fizemos questão que ela mantivesse e melhorasse o seu português. Então essa coisa de negar a nossa origem não está com nada, né, Beto? Não, está com nada, a gente não pode negar. Tem uma juíza que, na ocasião de uma naturalização, ela disse o seguinte: olha, todos vocês hoje se tornam cidadãos americanos, mas nunca esqueçam que vocês são imigrantes, porque vocês não podem esquecer a raiz que vocês têm. Lembre-se da sua raiz, porque você só vai crescer aqui sabendo qual é a sua raiz. Você é cidadão americano, mas a sua origem não é. Isso é muito importante que a pessoa entenda. Porque o cara achar que me tornei americano. Você se tornou americano, mas só que você tem que lembrar que você se tornou americano porque um dia você nasceu no Brasil e teve a oportunidade de chegar até ali. Porque se fosse cidadão de alguns países nem entram aqui. Então essa oportunidade que o brasileiro tem, porque nós, de alguma forma, a gente tem essa imagem de que somos um povo alegre, que gostamos de futebol, que gostamos de música, mas também que somos muito trabalhadores, né? Porque você vê o perfil do brasileiro aqui, é de trabalhador. 99% é honesto. De vez em quando tem um aí, lógico, mas isso em qualquer lugar tem. Um cara que dá uma volta, outro que assalta, outro que mata. Isso vai acontecer com qualquer sociedade. Eu acho até que acontece pouco ainda com os brasileiros, pela quantidade que somos hoje, quase 2 milhões. Pois é, olha, Beto, eu fecho essa entrevista com essa mensagem e é muito bom te ouvir. Realmente, a Rádio Manchete USA tem essa missão, né, que você acaba de colocar, de abrir as portas para toda a comunidade brasileira, para os negócios brasileiros. A Rádio Manchete USA, através de você, da Ellen, estão realmente de braços abertos. Meu amigo, eu queria muito te agradecer pela entrevista. Eu realizo uma vontade que já tinha há algum tempo e te agradecer pelo convite, dizer que eu estou junto, faço parte desse timaço da Rádio Manchete USA. Obrigado, um abraço para a Ellen também. Eu que agradeço a você, vou te interrompendo aqui, eu agradeço muito, sabe, para a gente foi muita felicidade mesmo, assim, ter você junto conosco, ter o Tudo Azul na grade da Manchete. Se você pegar hoje a programação lá no nosso aplicativo, clicar na programação, está lá já, o Tudo Azul, 3 da tarde, que para a gente é um motivo de muito orgulho. Fico muito feliz de poder conversar contigo. Para mim é um bate-papo toda vez que você quiser, gravando ou não gravando. Eu quero muito bater papo contigo, é sempre agradável bater papo contigo. E só uma coisinha que eu falo para todo mundo aqui na rádio é o seguinte: se
um marciano descer em plena Times Square, pegar o disco voador, descer na Times Square, vai ser notícia no mundo inteiro, todo mundo vai falar. Agora, se ele encostar um dedo no imigrante, eu faço questão que nós, da Manchete, sejamos quem mais vai falar. Eu, você, a Ellen, todo mundo aqui. Porque nós temos obrigação com o imigrante de falar mais do que todo mundo. Não pode esperar sair da imprensa americana para a gente falar. É isso aí. Beto, obrigado, um abraço e vamos continuar junto com a Rádio Manchete USA. Obrigadão. Um abraço, Beto. Obrigado a você. Abraço grande.